Continuação do livro de Ezequiel, do comentário acerca do livro de Ezequiel, a partir do capítulo 16. A noiva infiel. A delinquência de Jerusalém é agora retratada em uma alegoria poderosa e, aliás, revoltante. A cidade é comparada a uma menina bebê exposta no nascimento sem o mínimo de atenção. Javé se compadeceu dela, adotou-a e a criou, e quando se tornou núbil, fez dela sua noiva, enfeitando-a com ornamentos e roupas de rainha. Mas em vez de mostrar gratidão e fidelidade, ela se voltou para a prostituição e cometeu fornicação dos estranhos egípcios, assírios e caldeus, seduzindo-os e até mesmo subornando-os a se tornarem seus amantes. Na vida real, essa mulher uma mulher dessas não escaparia do castigo reservado para uma adúltera, exposição e apedrejamentos públicos. As irmãs de Jerusalém, Samaria e Sodoma tinham se comportado de forma vergonhosa e haviam sido castigadas por isso, mas em comparação com sua conduta ultrajante, a das irmãs parecia realmente inocente. Tanto mais certo e esmagador seria o seu castigo. No entanto, para Jerusalém, como para Samaria e Sodoma, havia esperança de restauração final. Javé, em sua graça, lembraria de sua aliança com ela e iria restabelecê-la perpetuamente, embora ela tivesse violado seu juramento a ele. Vê do 53 ao 63. A imagem da aliança de Javé com o seu povo, em termos de laços de casamento, aparece em Oséias 2, 4 e Isaías 50.1. O precedente de Oséias, em particular, parece ter influenciado Ezequiel lá, como aqui, a apostasia e idolatria por parte do povo de Javé são estigmatizados como fornicação e adultério. Jeremias 2:20. A analogia era tanto mais adequada em virtude do papel que a prostituição ritual tinha em grande parte dos cultos de fertilidade. Versículo 2. Confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis. Essa linguagem não sugere a presença do profeta em Jerusalém nesta época, mais do que a linguagem dos oráculos contra Tiro. No entanto, para Jerusalém como para Samaria e Sodoma havia esperança de restauração final. Javé, em sua graça, lembraria da sua aliança com ela, iria restabelecê-la perpetuamente, embora ela tivesse violado seu juramento a ele. A imagem da aliança de Javé com o seu povo, em termos de laços de casamento, aparece em Oséias 2, 4. O procedente de Oséias em particular é essa parte que eu já li. A analogia era tanto mais adequada em virtude do papel que a prostituição ritual
tinha em grande parte dos cultos de fertilidade. Versículo 2. Confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis. Essa linguagem não sugere a presença do profeta em Jerusalém nessa época, mais do que a linguagem dos oráculos contra Tiro. O Egito, Egito 29.1 sugere a sua presença nesses lugares. O seu pai era um amorreu e sua mãe uma hitita. Mas os judeus acusavam os samaritanos de serem de raça mista. Jerusalém era uma cidade cananeia até o reinado de Davi, e visto que os seus habitantes não foram expulsos nem destruídos, ela manteve muito da sua natureza não israelita. Os amorreus, Josué 10:5, e os hititas, 2 Samuel 29:39, podem representar os elementos semitas e não os semitas na sua população nativa dos jebuseus. Versículo 4, cortado, melhor seria preso. Esfregar uma criança recém-nascida com sal depois de lavá-la e antes de enrolá-la com panos, assim se acreditava e ainda se acredita, era algo que a fortalecia. 6. Viva. O TM continua. Eu a fiz multiplicar-se. A NVI traz. A fiz crescer. Eu lhe dei, possivelmente, eu vou fazer você. Talvez seria melhor ler viva, cresça, ou vou fazer você como uma planta do campo. Versículo 7, a mais linda das joias, ornamento dos ornamentos, a beleza completa da feminilidade. Versículo 8, fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. A aliança do sinal é tratada como contrato de casamento de Javé. Versículo 10, pus-lhe um vestido bordado. Essa talvez seja a referência bíblica mais antiga à seda, hebraico meshi, produzida pelo bicho da seda das folhas da moreira branca, importada do Extremo Oriente. Versículo 15. Mas você, uma prostituta, uma referência a alianças estrangeiras. Versículo 17. Você fez para si mesma ídolos em forma de homem, uma referência aos rituais religiosos estrangeiros que tinham de ser acomodados como parte das alianças estrangeiras. Versículo 20. Você ainda pegou seus filhos e filhas acerca de sacrifícios de crianças. 2 Reis 16:3. Versículo 22. Em todas as suas práticas detestáveis, com todas as suas abominações, além delas, ela ainda era culpada de esquecimento ingrato. Versículo 24. Altares, colinas, leito de vãs, santuários elevados, Ramá, Neb, no hebraico é Ramá. Na Neb é assento elevado. O termo Ramá na alegoria corresponde a Bamá, 20.29. Na realidade, assim como aquele era usado para prostituição pública, este era usado para idolatria pública. Versículo 26. Os egípcios. Confira Isaías 18:1. Acerca da tentação recorrente e fatal de confiar no Egito. O Egito usava regularmente Judá e outros estados menores do sudoeste da Ásia como fantoches nos seus avanços contra os poderes da Mesopotâmia, com igual frequência os abandonava. Está em Isaías 36:6 e 29, do 6 ao 7. Aqui deve haver uma alusão especial às lisonjas egípcias, que exatamente nessa época estavam levando Zedequias a quebrar o seu juramento. Assim como tinham levado o rei Oséias no reino do norte a fazer a mesma coisa em época anterior. 2 Reis 17.4. Versículo 27. As filhas dos filisteus, as 5 cidades dos filisteus. Os filisteus eram pagãos e não semitas, mas até eles ficaram chocados com a conduta lasciva de Jerusalém. A referência talvez seja a invasão de Judá por parte de Senaqueribe em 701 a.C. 2 Reis 18:13, Isaías 36.1. Ele afirma ter dado algumas cidades de Judá a Asdod, Ecrom e Gate. Versículo 28. Os assírios, como quando Acais enviou uma delegação a Tiglat-Pileser III em 739.
Versículo 29, Babilônia, Caldeia, como quando Ezequias orquestrou planos contra a Síria com Merodach e Baladã, 2 Reis 20, do 12 ao 19. Versículo 30, descarada, imperiosa, está mais próximo do sentido original, mandona, talvez. Versículo 33, você dá presentes a todos os seus amantes, na verdade, os presentes enviados aos aliados estrangeiros por meio dos tributos, mas na alegoria a prostituta é retratada como alguém que de forma absurda contrasta os seus amantes em vez de ser contratada por eles. Ela contrata os seus amantes em vez de ser contratada por eles. Versículo 34. Versículo 36. Assim diz o soberano Senhor, o castigo da esposa que se tornou prostituta é formulado de forma mais concisa em Oséias 2.3. Aqui ele é elaborado e a cada aspecto da sua infidelidade correspondente um aspecto do castigo acerca da morte por apedrejamento, Deuteronômios 22 e 21. Versículo 44. Tal mãe, tal filha, Jerusalém é uma filha digna daqueles antigos habitantes de Canaã, a quem a terra vomitou por causa das suas abominações. Levíticos 18, 25 a 28. Versículo 46. Sua irmã mais velha era Samaria, sua irmã mais nova era Sodoma. A conduta de Samaria, embora suficientemente culpável para que sofresse o desastre, era menos culpável do que a conduta de Jerusalém. Confira 23, do 4 ao 11, Jeremias 3, do 6 ao 11. Parece estranho tratar Sodoma como irmã de Jerusalém e Samaria, mas ela compartilhava os mesmos ancestrais cananeus, sendo mais nova no sentido de menor. Acerca de uma comparação favorável de Sodoma com cidades de Israel, Mateus 10, 15, 11, do 23 ao 24. Versículo 47. Você não apenas andou com uma formulação superior. A Nebe traduz assim: você não se comportou da mesma forma que elas, cometendo as mesmas abominações? Versículo 51. Samaria não cometeu a metade dos pecados que você cometeu. Confira a representação alegórica de Samaria e Jerusalém como Oolá e Oolibá, em 23, do 1 ao 49. Versículo 53. Eu restaurarei a sorte e a sua sorte junto com elas, até mesmo para Jerusalém haveria restauração, assim como para Samaria e Sodoma, quando a vergonha diante do seu estado desgraçado, representado de forma alegórica nos versículos 35 a 43a, a levaria ao arrependimento. Versículo 56. Você nem mencionaria o nome de sua irmã Sodoma. De fato, uma situação deplorável em que a antes não mencionável, Sodoma foi desbancada como exemplo de maldade pela cidade de Deus, e isso nos lábios dos pagãos, os filisteus e edomitas. Versículo 60. Eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, no início da peregrinação do deserto. Êxodos 24, de 3 a 8, Jeremias 2.2. Com você estabelecerei uma aliança eterna, em que a palavra aliança não é usada. 2 Samuel 23.5. Eu as darei a você como filhas. Jerusalém vai recuperar a sua condição de cidade-mãe do povo de Deus. Gálatas 4:26. Não, porém, com base em minha aliança com você, mas por meio de um novo ato divino de pura graça. 62 a 63. Você saberá que eu sou o Senhor, quando eu fizer propiciação em seu favor por tudo que você tem feito. Porque Deus é rico em misericórdia, Efésios 2:4 e Salmos 130, 7, 8. 2. As duas águias e a videira em crescimento, 17, do 1 ao 24. A primeira parte desse capítulo propõe uma alegoria, versículo do 1 ao 10. A explicação da alegoria segue e ainda é acrescentada a promessa de um futuro melhor em termos de imagens usadas. A alegoria ou parábola descreve membros dos mundos animal e vegetal comportando como não se comportam naturalmente os animais e as plantas. As ações atribuídas a eles são as de situações de vida real que eles simbolizam. Essa situação de vida real é a política
titubeante de Zedequias que conduziu à sua queda. Letra A, o enigma, 17 do 1 ao 10. Versículo 3, uma grande águia. Nabucodonosor, rei da Babilônia, bem representado pelo rei dos pássaros. Líbano, a terra natal do cedro. Visto que o cedro aqui é a dinastia de Davi, o Líbano é usado metaforicamente com relação ao seu assento em Jerusalém. Versículo 4, arrancou o seu broto mais alto, uma referência ao rei Joaquim. Confira 1:2, que foi levado ao exílio 597 a.C. para uma terra de comerciantes, Babilônia. Confira 16:29, para uma cidade de mercadores, Babilônia. Versículo 5, apanhou um pouco de sementes da sua terra, tomou uma semente nativa e Zedequias, a quem Nabucodonosor designou para governar Judá e Jerusalém, no lugar de Joaquim, 2 Reis 24:17, junto a muita água numa sementeira bem irrigada, como um salgueiro, hebraico safá. Ocorre somente aqui e o sentido poderia ser: ele fez dela uma árvore frutífera. A introdução de uma símile de salgueiros na descrição de uma videira é inadequada. Versículo 6. Uma videira baixa e copada, uma referência ao status rebaixado de Zedequias como vassalo do rei da Babilônia. Debaixo da videira, a nebe é melhor quando traz debaixo dele, debaixo da águia, na alegoria debaixo de Nabucodonosor, na realidade histórica. Versículo 7. Outra águia grande, o faraó, rei do Egito, Psamético 2, 595-589 a.C., eu, o seu sucessor Apris, 589-570 a.C., o Ofra, de Jeremias 44:30. O faraó atraiu Zedequias e o afastou da sua lealdade jurada a Nabucodonosor, prometendo-lhe proteção e provisão. Estendeu seus ramos, suas pequenas raízes por meio das quais a videira obtém a sua umidade, desde o lugar onde estava plantada, desde a terra de Judá. Versículo 8, ela havia sido plantada, embora tivesse sido plantada por Nabucodonosor em bom solo, como já foi dito no versículo 5. Versículo 9, não será desarraigada. O agente não é declarado, mas é uma implicação. A águia, Nabucodonosor. Não serão necessários nem braços fortes. A deposição de Zedequias não exigia grandes esforços. Versículo 10, ainda que seja transplantada, ou embora tenha sido transplantada. Versículo 8, quando o vento oriental atingir, o vento quente que sopra da Babilônia através do deserto. Letra B, a explanação. Versículo 12, o rei da Babilônia tirou de lá o seu rei e os seus nobres, fez um tratado com um membro da família real, uma referência ao tratado de vassalo imposto por Nabucodonosor a Zedequias, que foi obrigado a jurar lealdade a ele em nome de Javé. Esse juramento pôde ter sido confirmado por meio da mudança do nome, 2 Reis 24:17. De Matanias, presente de Javé, para Zedequias, justiça de Javé. Levou também os líderes da terra, aliás, ao levar os conselheiros mais sábios, ele voluntariamente expôs Zedequias à influência dos seus imprudentes cortesãos pró-Egito, o que levou à sua rebelião. Versículo 15, e ruína. Versículo 16. Versículo 15, cavalos e um grande exército acerca de cavalos do Egito. Deuteronômios 17:16 e 1 Reis 10, do 28 ao 29. Versículo 16. Ele morrerá na Babilônia. Confira 12 e 13. Versículo 17. O faraó com o seu poderoso exército não será de nenhuma ajuda para ele, embora o acordo de Zedequias provavelmente tenha sido feito com Psamético 2. Foi o seu sucessor Apris, Ofra, que enviou ajuda militar, mas a essa altura o cerco de Jerusalém já havia começado. A aproximação egípcia fez os caldeus levantarem o cerco, mas só temporariamente. Jeremias 37:5. Versículo 20. Estenderei sobre ele a minha rede. Praticamente uma repetição
de 12, 13, versículo 21. Todas as suas tropas em fuga cairão à espada. 2 Reis 25, 5 e Jeremias 52, 8. Seu cedro nobre. Versículo 22. Eu mesmo apanharei um broto, a imagem do cedro, que representa a dinastia de Davi. É retomada, mas agora não é nenhuma grande águia, e sim o próprio Deus de Israel quem toma a iniciativa de quebrar um broto bem alto. Então colocou junto, é um broto bem do alto, e plantá-lo nos montes altos de Israel. Versículo 23. Em Jerusalém, confira em 40.2, Isaías 2.2, Malaquias 4.1. Versículo 23, produzirá galhos e dará fruto. Mas aqui não se trata de uma videira, mas do cedro viçoso, o prometido príncipe da casa de Davi. O renovo justo de Jeremias 23, do 5 ao 6, cujo nome o Senhor é a nossa justiça, Yahvé Sidequenu, anuncia que ele vai manter a fé traída por Zedequias, que se mostrou tão infiel ao seu próprio nome. Pássaros de todo tipo se aninharão nele. Linguagem semelhante à usada com relação à monarquia babilônica em Daniel 4, do 12 ao 21. Aqui o domínio mundial do reino messiânico é destacado. Versículo 24. Todas as árvores do campo, todos os governos da terra e as nações que eles governam. Daniel 2, 44. 3. Responsabilidade pessoal. 18, do 1 ao 32. Quando vinha o sofrimento em forma de invasão, cerco e exílio, como dessa vez ou de outra forma, havia a tendência entre os que o experimentavam de dizer que os pecados dos pais estavam sendo visitados nos filhos, que eles não estavam sofrendo por causa de um pecado deles mesmos, mas por causa de delitos de seus antepassados. Essa atitude poderia encontrar alguma base no Decálogo, Êxodos 20.5 e 34.7, e no juízo anunciado por Jeremias e pelo autor de Reis, segundo o qual a apostasia de Manassés, menos de um século antes, somente poderia ser expiada por meio do domínio estrangeiro e do exílio, Jeremias 1,15 e etc. Tem em Reis também e outros textos. Mas quando destacava em excesso essa posição, tinha a tendência de destruir todo o senso de responsabilidade pessoal por esta razão. Ezequiel apresenta um contrapeso a isso no que tem sido chamado de atomismo moral desse capítulo. Em si, por si só, esse atomismo moral seria tão unilateral quanto a atitude que tenta corrigir. Mas quando o seu propósito corretivo é reconhecido, a pertinência em relação à situação do momento pode ser apreciada. Que um homem poderia sofrer o castigo de outros era algo com que Ezequiel estava familiarizado, 4, do 4 ao 6, e seria exemplificado de forma suprema no servo do Senhor, Isaías 53, 11 e 12. O conteúdo do capítulo 18 é resumido mais tarde em 33, do 10 ao 20. Letra A. Um provérbio enganoso. Versículo 2. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Os filhos estão pagando pelas ações de seus pais. O provérbio é citado também em Jeremias 31, do 29 ao 30, e refutado de forma semelhante. Cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Versículos 4. Pois todos me pertencem, eis que todas as almas são minhas. Cada pessoa individualmente, hebraico nefesh, é uma criação única de Deus. A pessoa que pecar, e não seus descendentes, é que morrerá e sofrerá pelo seu pecado. Mudança moral de geração a geração. Versículo 5. Suponhamos que haja Essa é a introdução comum a uma lei criada por caso de precedência na legislação israelita. Os detalhes da conduta nos versículos 6 e 9, que
tornam um homem justo são especialmente evidenciados no Código de Santidade, Levíticos 17 ao 26. Embora sejam encontrados em outras partes da lei também, o versículo 6, come nos santuários que há nos montes, provavelmente uma referência às refeições sagradas, nos altares idólatras, proibidas por dedução. Em Deuteronômio 12, do 2 ao 28, Josias havia abolido a adoração nos altares dos lugares altos. 2 Reis 23, 8. Mas as suas formas tiveram vida curta. Salmo 121, 1. Provavelmente deveria ser traduzido por: deveria eu levantar os meus olhos para os montes? E a resposta subentendida é: não, nem se deita com uma mulher. Levíticos 18, 19 e 20.18. Versículo 7. Devolve o que tomou como garantia. Versículo 8. Não empresta visando lucro. Êxodos 22, 25, Levíticos 25, 36. Deuteronômios 23, 19, Salmos 15.5. E versículo 9. Ele viverá. Levíticos 18, 5. O homem que os praticar viverá por eles. Versículo 10. Suponhamos que ele tenha um filho violento. A justiça do pai não pode ser creditada a um filho ímpio. São os que fazem as obras de Abraão que são os verdadeiros filhos de Abraão. João 8,39. Versículo 12. Comete práticas detestáveis, idolatria. Versículo 13. Com certeza será morto. Eco de uma fórmula jurídica. Êxodo 19, 12. Ele será responsável por sua própria morte. Levíticos 20, 11. Ele e ninguém mais será responsável por sua morte, o castigo do seu próprio mau comportamento. Versículo 14. Versículo 14. Mas suponhamos que este filho tenha ele mesmo um filho. A maldade do pai não pode ser debitada ao filho justo. Versículo 20. Aquele que pecar é que morrerá. Repetição do versículo 4. Cada geração é responsável por si mesma em relação à recompensa ou ao castigo, comportamento do justo ou ímpio. O filho não levará a culpa do pai. Isso já foi estabelecido como princípio jurídico em Deuteronômio 24:16 e é exemplificado historicamente em 2 Reis 14:6. Aqui é afirmado como um princípio da forma em que Deus age com os homens. C. Mudança moral durante a vida de uma pessoa. 18, 21 a 24. Um homem ímpio que se arrepende e corrige a sua vida será perdoado. O relato do cronista acerca do rei Manassés, 2 Crônicas 33, 12 e 13. Ao contrário disso, um homem antes justo, que se volta para a iniquidade e idolatria, vai sofrer a retribuição condizente. O relato de Joás, rei de Judá, 2 Crônicas 24, 17. Mas neste parágrafo, o destaque principal é dado ao desejo profundo que Deus tem de perdoar. Todos os grandes profetas expressam isso de uma forma ou de outra. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Versículo 23. Letra D, vindicação divina. 18, 25 a 29. Versículo 25. O caminho do Senhor não é justo, porque como eles pensavam. Estão dizendo, no capítulo 25 que o caminho do Senhor não era justo, porque como eles pensavam, Deus fazia os filhos sofrerem pelos pecados dos pais, mas ele responde ao repetir o conteúdo do versículo 21 e 24, em ordem inversa, para destacar que os seus caminhos são de fato justos, porque ele ressalta a responsabilidade pessoal, a injustiça que houver está no caminho deles e não no de Deus. Letra E, o chamado ao arrependimento, 18, 30 ao 32. Versículo 30, para que o pecado não cause a queda de vocês
e vocês não terão mais a pedra de tropeço da iniquidade? 7:19. Os problemas pelos quais estavam passando e faziam queixar-se de que Deus era injusto. Arrependam-se. Deus diz, e ponham-me à prova, livrem-se dessa atitude rebelde e busquem um coração novo e um espírito novo. Versículo 31, em que esse é o presente de Deus para o povo arrependido. Versículo 32, pois não me agrada a morte de ninguém. Versículo 23, porque Deus tem prazer na misericórdia, que o seu apelo é tão urgente e intenso. Por que deveriam morrer? Versículo 31. Arrependam-se e vivam. 33:11. Número 4. Canto fúnebre para a família real. 19, do 1 ao 9. Os desastres que haviam se abatido sobre os reis recentes de Judá são descritos em termos dos infortúnios de uma ninhada de filhotes de leão. Versículo 2. Que leoa foi a sua mãe. Versículo 2. Que leoa foi a sua mãe entre os leões. A mãe e a ação ou a tribo de Judá, cujo emblema, por coincidência, era um leão. Gênesis 49.9, Apocalipse 5.5. E não a rainha mãe Umutal. 2 Reis 23, 31 e 24, 18. Versículo 3. Criou um dos seus filhotinhos. Melhor seria exaltou Jeoacás, que sucedeu seu pai, Josias, em 609 a.C., 2 Reis 23, 30. Ele aprendeu a despedaçar a presa. Nem nos livros de reis, nem de crônicas são registrados os detalhes do seu reinado de 3 meses, como é sinalizado aqui. Versículo 4. Ele foi pego na cova deles. Lamentações 4:20, acerca de Zedequias, mas as imagens são usadas aqui porque são adequadas para a captura de um leão. Elas o levaram com ganchos. Confira 2 Reis 18:28, Isaías 37:29, acerca de Senaqueribe, 2 Crônicas 33:11, acerca de Manassés. Para o Egito, o faraó Neco, como parte de suas represálias contra Judá por causa da tentativa malfadada de Josias de barrar o seu avanço em Meguido. Depois Jeoacás o conduziu acorrentado para a prisão perpétua no Egito. Jeremias 22, 10, 12, colocando o seu irmão Joaquim no trono em seu lugar. 2 Reis 23, 31 a 34. Versículo 5. Escolheu outro de seus filhotes, provavelmente Joaquim. A descrição da sua atividade nos versículos 6 a 8 talvez pode sugerir que, depois de Neco ter sido expulso da Ásia por Nabucodonosor em 605 a.C., 2 Reis 24, 7, Joaquim tenha tentado expandir o seu reinado à custa dos seus vizinhos, até que eles se coligaram, o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, que nessa época estavam fazendo uma incursão anual nessa área. Se for este o caso, parece que depois Nabucodonosor, o rei, pousou como seu vassalo leal. O fato de ele ter se levantado contra este acordo alguns anos mais tarde reduziu o cerco de Jerusalém em 597 a.C. e a realização e exílio de seu filho Joaquim, que tinha acabado de sucedê-lo. Confira 1.2. Muitos comentaristas associam esse segundo filhote com Joaquim, supondo que Joaquim foi silenciosamente omitido, mas a linguagem dos versículos 6 e 8 não se aplica a ele de forma alguma. Se de fato aqui se tinha em mente Joaquim, essa linguagem deve pertencer exclusivamente à figura do filhote de leão. Mais um canto fúnebre para a família real. 19, do 10 ao 14. Ele falou de canto fúnebre, tem que pôr um canto fúnebre. Ele tá pulando de felicidade ali, tá errado. Com o texto assim tá certo, mas não bate com o texto, né?
Mais um canto fúnebre para a família real. 19, do 10 ao 14. O tema é o mesmo, mas a imagem muda de uma leoa e seus filhotes para a da videira e seus ramos. Versículo 10. Sua mãe era como uma vide. A mãe ainda é Judá, acerca desse símile. Versículo 11. Seus ramos eram fortes. A nébia melhor tinha ramos fortes próprios, para deles se fazer cetros para aqueles que governam. Uma referência aos sucessivos reis de Judá. Versículo 12. Mas foi desarraigada com fúria. Uma descrição da derrubada da monarquia de Judá. O vento oriental a fez murchar, como em 17.10. O vento oriental é Nabucodonosor. Versículo 13. Está plantada no deserto, exilada. Versículo 14. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos principais, do seu caule. Talvez uma referência à rebelião de Zedequias contra Nabucodonosor, que levou à destruição de toda a sua família. 2 Reis 25.7, Jeremias 52.10. Sexto, os últimos dias de Jerusalém. Está no capítulo 20, do 1 ao 24. Um histórico de infidelidade. 20, do 1 ao 44. Avançamos um ano e chegamos a mais um conjunto de oráculos mais agourentos e nefastos, se é que isso é possível, do que os anteriores, pois agora sim parece. 21, 18 e 25. A quebra do tratado por parte de Zedequias chegou ao conhecimento de Nabucodonosor, e Nabucodonosor está determinado a tomar atitudes decisivas contra Jerusalém. A queda da casa de Davi é inevitável. O primeiro dessa série de oráculos assume forma de uma retrospectiva divina da infidelidade de Israel desde que saíram do Egito até agora. Números 14, 19. A consulta dos líderes, 20, do 1 ao 3, versículo 1. A data é 14 de agosto de 591 a.C. Alguns dos líderes de Israel, 14.1, também 8.1. Não deixarei que vocês me consultem. A razão foi dada em 14.3. B. Infidelidade no Egito. 20, do 4 ao 8. Você o julgará. Ezequiel é convidado a concordar com o juízo de Deus. Confronte-os com as práticas detestáveis dos antepassados. Agora não são descritas alegoricamente, como no capítulo 16, mas historicamente. Versículo 5. Eu sou o Senhor, o seu Deus. A mensagem com que Moisés foi enviado de volta a eles. Êxodos 3, 14 e 15. A formulação presente ecoa em todo o código de santidade. Levítico 18, 2. 6. Versículo 6. Terra onde manam leite e mel. Êxodos 3.8. A frase reflete uma economia principalmente pastoril, mais do que agrícola. Versículo 7. Façam-se das imagens repugnantes. O seu envolvimento com os ídolos do Egito não é registrado explicitamente na narrativa do Pentateuco, mas o fato de os hebreus terem adotado outros deuses em uma data mais antiga ainda é lembrado em Josué 24, 2,14, com uma simples referência no último versículo à idolatria do Egito, que poderia, no entanto, ser uma referência à continuação no Egito de uma prática semita antiga. Letra C. Infidelidade na primeira geração no deserto, 20, do 9 ao 17. O período no deserto não é tratado aqui como uma época de inocência, de lua de mel, em Jeremias 2.2 e Oséias 2, 14 e 15. Mas a apresentação neste capítulo está bem alinhada com a narrativa do Pentateuco e encontra eco no discurso de Estevão, Atos 7, 39 ao 44.
com a sua interpretação de Amós 5, 25 a 27. Versículo 9, por amor do meu nome, minha reputação, Êxodo 9, 16. Versículo 11, pois aquele que lhes obedecer por elas viverá. Versículo 12, também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós. Um símbolo e recordação da aliança, Êxodo 31, 13 ao 17. Eu, Senhor, fiz deles um povo santo, Êxodo 31, 15, Levítico 20.8 e 21.8. Versículo 13, profanaram em vez de santificá-los de acordo com o mandamento, Êxodo 20.8, Deuteronômio 5.12. Versículo 15, jurei a eles que não os levaria para a terra. Números 14, 22 e Salmos 95.11. D. Infidelidade da segunda geração no deserto. Somente as crianças que saíram do Egito sobreviveram até o fim da peregrinação no deserto. Números 14, 31 e 33. Mas são descritas como não sendo melhores do que os seus pais. Estes filhos, por sua vez, também rejeitaram as mesmas orientações que haviam sido dadas a seus pais. Versículo 23. Jurei que os espalharia, Levíticos 26, 14 e 39. Deuteronômios 28, do 15 ao 68, 32 e 26. E versículo 25. Decretos que não eram bons, leis divinas. Aquele que lhes obedecer viverá por elas. Versículo 21. Se tornaram pelo mal uso meios de morte e não de vida. Confira Romanos 7:10, em que a aplicação, aliás, é diferente da de Ezequiel. Versículo 26. Deixei que se contaminassem pelo sacrifício de cada filho mais velho. Por exemplo, eles interpretavam mal Êxodo 13.2. Consagre a mim todos os primogênitos e mandamentos semelhantes. Embora Êxodo 13.13 deixe claro que essa consagração não inclui sacrifício de crianças, que é expressamente proibido em Levíticos 18:21, eles consideravam que o sacrifício do primogênito de Malaquias 6:7 era mais agradável a Deus do que a redenção deles. Êxodos 34:20b. O profeta contemporâneo de Ezequiel representa Deus dizendo que essa abominação era coisa que eu nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Jeremias 7:31. Em vista da própria linguagem de Ezequiel, no versículo 21 a seguir, ele entende claramente a ação de Deus aqui como punitiva. Salmos 18:21. Como perverso reages à altura. Romanos 1:24. Deus os entregou à impureza sexual. Disse que Acás e Manassés sacrificaram seus filhos. 2 Reis 16:3. 21:6. Para que eu os enchesse de pavor e assim produzir revolta. Letra E. E aqui ainda tem muita coisa para continuar ainda, então tem que parar na letra E e retomar no outro vídeo. Parando na página 1146, na letra E, infidelidade na terra prometida.